Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Um cordial bom dia a você que nos acompanha aqui pela transmissão do Facebook da Paróquia Evangélica de Lontras, você que nesse domingo de manhã acordou mais cedo e agora também está junto de nós, tendo esse tempo de reflexão na Palavra de Deus. Nós nos alegramos em poder estar aqui nesta manhã, assim também levando até a sua casa, junto da sua família, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de perseverança. Que bom que você está também junto de nós
e que Deus abençoe esse momento. Nós estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para nós termos uma palavra de oração. Oramos. Santo e eterno Deus, querido Pai, primeiramente nós te louvamos, te damos graças por mais um dia que tu nos concedeste, pelo despertar com vida e saúde nesta manhã, por podermos também, Senhor, através desta transmissão, estarmos reunidos em culto e assim também, Senhor, deixar que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração. Perdoa, Senhor, todas as vezes que falhamos, todas as vezes que nos afastamos do centro da Tua vontade, todas as vezes que pecamos contra Ti e contra o nosso semelhante. Também nesse momento de reflexão da palavra, Senhor, dá-nos um ouvido atento, aquieta o nosso coração. Venha, Senhor, falar conosco nesta manhã, através da Tua palavra. E por tudo isso, Senhor, que nós te damos graças e pedimos em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Queremos também refletir no Evangelho de hoje, o qual nós encontramos em Mateus, no capítulo 15, o versículo 21 até o 28. Mateus, capítulo 15, o versículo 21 até o 28. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está dominada por um demônio e ela passa muito mal. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda essa mulher embora. Ela está nos seguindo e está fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela ajoelhou-se aos pés dele e disse: ajuda-me, Senhor. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros? Disse Jesus. Então a mulher respondeu: sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé. Disse Jesus: que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Até aqui, palavra do Evangelho, palavra do Senhor. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e que aqui também Ele nos dê um ouvido atento e venha falar conosco nesta manhã. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, prezado amigo, amiga que acompanha aqui essa transmissão do nosso culto, diretamente da Igreja Apóstolo João, aqui de Lontras. O texto do Evangelho a qual nós vamos conversar, vamos refletir aqui nesta manhã, é uma passagem que traz o relato de Jesus diante de uma mulher estrangeira. Depois de Jesus pregar sobre o reino dos céus na Galileia, ele foi até Tiro e Sidom, que era uma terra estrangeira, ao norte então da Galileia, atual Líbano, onde havia ali judeus, mas a maioria das pessoas não eram de origem judaica, eram pessoas pagãs aos olhos dos judeus. A mulher que foi ter com Jesus era estrangeira, tanto que nem o seu nome nós temos registrado no texto bíblico. Só diz que era uma mulher estrangeira, ou seja, uma não judia.
Marcos vai chamar essa mulher de Cirofenícia. Mateus diz que ela é uma cananeia, ou seja, ela não era da Galileia, ela não era do povo judeu. E essa mulher tinha uma filha que estava possuída por um espírito demoníaco, ela tinha uma filha endemoniada. Não sabia o que fazer. Essa mãe estava desesperada, pois ela não sabia como ajudar a sua filha. Ela sabia qual era o mal que essa filha estava enfrentando. E aí então essa mulher ouve que Jesus estava passando ali. Possivelmente ela não conhecia Jesus, até pelo fato que ela nem sequer era do povo judeu. Mas ela então, ouvindo falar de Jesus e de que esse tinha poder sobre os espíritos imundos, de que este era, segundo os judeus, o Filho de Deus, aquele que tinha poder sobre a vida e a morte e sobre também os fenômenos da natureza, sobre espíritos imundos, esta mãe aproveitou que Jesus estava ali passando. Foi até ele e ela começa a gritar: Jesus, tenha pena de mim, minha filha está endemoniada. Ela não conhecia Jesus, mas ela tinha a certeza de que assim como ela havia ouvido falar, ele tinha poder para libertar a sua filha da possessão demoníaca. Ele tinha poder para curar esta menina. Jesus, no primeiro momento, não deu atenção. E ela continua gritando: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Inclusive os discípulos ficam incomodados com essa situação e eles dizem para Jesus: manda ela embora. Está vindo atrás da gente, está gritando, está atrapalhando, manda essa mulher embora. Jesus, no primeiro momento, ele não esboça nenhuma reação. E a mulher, movida pela fé que ultrapassava a fé dos discípulos, ela então chega até próximo de Jesus, prostra-se, joga-se diante dos seus pés e diz: Senhor, ajuda-me. Aqui nós temos um diálogo muito interessante que nos traz esse texto bíblico. Jesus dá a impressão de que não queria ajudar essa mulher. Ele não dá atenção para ela. Mas por que Jesus age assim? Porque Jesus havia vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus era o cumprimento das promessas dos profetas ao povo de Israel. Jesus veio para restaurar Israel. E essa mulher que estava agora pedindo ajuda não era de Israel, não era judia. Ela não pertencia ao povo que aguardava a promessa. E aí Jesus diz uma frase que quando nós lemos o texto, muitas vezes a gente fica até impressionado como Jesus agiu assim. Ele diz: não se deve tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. Não se deve tirar o pão da boca dos filhos e lançá-lo aos cães. Imagina eu e você chegar até alguém, pedir ajuda e ouvir uma palavra dessas. Como a gente reagiria? Uma palavra dura. Jesus está dizendo de que ele não haveria de ajudar a mulher, porque ela não era merecedora. Mas por que Jesus fala isso? Porque no conceito judaico, os pagãos eram vistos como impuros. Para um judeu, uma pessoa pagã, ela valia menos que um cão. Ela era uma pessoa impura. E Jesus havia discutido já anteriormente aqui dentro do contexto desta palavra sobre a questão da pureza. Eles haviam questionado Jesus por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer.
E aqui, um pouquinho antes de Mateus 15, nós temos o relato onde Jesus vai dizer de que o pecado não entra pela boca. Porque o alimento que entra pela boca, independente se eu lavei a mão, se eu não lavei a mão, qual seja a espécie de alimento, ele serve para alimentar o corpo, ele vai para o estômago e depois ele é eliminado. Mas o pecado é aquele que sai pela boca, porque fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, Jesus já estava aqui refletindo com as pessoas a partir dessa ideia dos judeus, de que eles eram o povo escolhido, e os outros povos então não eram merecedores da graça de Deus, porque eram vistos como povos impuros. Eles inclusive nem sequer tinham contatos com essas pessoas, porque as consideravam impuras. E é por isso que Jesus vai dizer: deve-se tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. E a mulher então, esboçando uma fé que ultrapassava inclusive a fé dos discípulos, ela vai dizer: sim, Senhor, mas também os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher reconhece que ela não era merecedora dessa graça. Ela não era merecedora de que Jesus se compadecesse dela, pelos conceitos da época. Ela não era merecedora de a sua filha ser curada e ser libertada da possessão demoníaca. Mas mesmo assim, ela clama a Jesus. Ela vai até Jesus, ela coloca o seu problema diante de Jesus, ela clama auxílio e socorro nesse momento de Jesus. E Jesus se compadece dela. E a exemplo do centurião romano, mais uma vez é demonstrado uma fé tão grande, que inclusive impressiona Jesus, e essa pessoa, mais uma vez, não era judia, não era do povo escolhido, era uma estrangeira, uma sírio-fenícia. Mulher, grande é a tua fé, seja como queres. E nesse momento, a filha dela foi curada. Jesus realiza aqui um gesto soberano e profético que anuncia a partir desta cura, dessa libertação, ao acesso a todos os povos, a salvação. Essa mulher entendia-se não merecedora dessa graça, mas mesmo assim, quando ela pede ajuda a Jesus, Jesus se compadece dela e ela é atendida no seu pedido, não para si, mas para sua filha. Essa cura de Jesus, essa libertação de Jesus é pura graça. A insistência e a ousadia da mulher fez com que Jesus atendesse o seu pedido, provando a todos que em Deus não há diferença entre cultura, entre cor, entre raça, entre credo ou entre a região que você vive. Para Deus não há essa diferença. Jesus é para todos. Jesus veio para todos. Jesus veio para os judeus e veio para os não-judeus, veio para os gregos e para os não-gregos. Jesus veio para os alemães, para os brasileiros, para os argentinos, para todos os povos. A graça do Evangelho é estendida para todas as cores, independente da cor da pele, para todas as regiões desse mundo, inclusive para aqueles que não são de tradição judaico-cristã. Mas quando todas essas pessoas que ouvem o Evangelho reconhecem que Cristo é o único caminho, verdade, a vida, aquele que leva ao Pai, e chegam até Ele, busquem colocar nele a sua fé,
a sua esperança. Jesus se compadece, nos aceita como seus filhos, nos insere na família da fé e atende a nossa súplica. Como é que está a nossa fé, queridos? Como é que é a nossa fé? Tem se falado muito de fé nos tempos atuais, especialmente de março para cá, devido a essa pandemia, devido a tantas coisas que temos visto, doença, pandemia, muitas mortes, fenômenos da natureza. As pessoas têm andado, vamos colocar assim, um pouco mais alertas, mais assustadas com tudo isso. E muito tem se falado na fé. E a pergunta que esse texto bíblico nos instiga nesta manhã é nos perguntar: como é que é a nossa fé? A nossa fé é só da boca para fora? A nossa fé é uma fé que ela não persevera quando vem as tribulações, as dificuldades? Ou a nossa fé é uma fé insistente, é uma fé teimosa, é uma fé perseverante? Como é que é a nossa fé? Quando ela é provada, nós conseguimos nos manter firmes e fiéis? Se essa mulher cirofenícia, na primeira vez que ela foi até Jesus, se na primeira vez que ela disse: Senhor, tenha piedade de mim, ela tivesse desistido, ela não teria recebido essa bênção. Porque Jesus não a atende no primeiro momento, Jesus não dá atenção para ela, e ela continua insistindo: Senhor, tenha pena de mim, tenha misericórdia da minha filha que está possessa, Senhor, tenha pena de mim, Senhor, tenha pena de mim. E até que ela chega e se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Esta mulher nos ensina a termos uma fé perseverante, no sentido de que somente em Cristo nós encontramos consolo, força, bom ânimo, cura, libertação, somente em Cristo. Mas não quando nós queremos, mas sim quando é da sua vontade. Nós temos ouvido muito nos dias de hoje, especialmente em muitos destes pastores de televisão, como se Deus fosse um ídolo manipulável. Eu vou lá e eu determino e Deus vai me ouvir, Deus vai me atender quando eu quero, na hora que eu quero e quando for da minha vontade. Queridos, esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus Pai de Jesus Cristo, esse não é Jesus, Senhor e Salvador, o qual a Bíblia nos ensina. Pode ser um ídolo que esses pastores inventaram para si, mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, sim, é um Deus compassivo, é um Deus que ouve os seus filhos, é um Deus que atende às nossas súplicas, mas quando for o momento certo, quando for da sua vontade e quando for o melhor para os seus filhos. Não quando nós queremos, mas quando Deus entende que é o momento certo e é o melhor para nós. E Jesus então nos deixa essa promessa para a gente também não desistir no primeiro momento, especialmente nesse tempo que nós vivemos do imediatismo, onde as pessoas não têm mais paciência, onde tudo tem que ser para ontem, aonde parece que ficar aguardando 5 minutos numa fila já começa a dar uns negócios ruins. As pessoas querem tudo imediatamente. E aí acredita-se que na fé também é assim. Quando eu quero, Deus tem que me atender. Não é assim. Deus é soberano e é no seu tempo, na sua vontade e no momento certo. Mas mesmo assim Jesus nos instiga a não desistirmos, a perseverarmos. E Ele diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis.
Ou seja, nós devemos exercitar a nossa fé na oração, na reflexão da palavra, no testemunho de vida, levando sempre os nossos pedidos, levando sempre as nossas dores, as nossas súplicas diante de Jesus. E não desistir no primeiro momento, porque talvez aquele momento que nós fizemos a nossa primeira oração sobre aquele problema, não era o momento que Deus queria nos atender, ou não era a hora ideal para que aquilo acontecesse. Portanto, a fé cristã é uma fé perseverante, mesmo nos momentos que Deus pode também não nos atender na primeira hora, ou não atender, porque talvez não seja o melhor para nós, porque nem sempre as nossas orações são o melhor que nós precisamos. Por isso que Jesus diz que o Espírito Santo é aquele que leva a nossa oração até Deus como aroma suave, e Deus atende aquilo que é o melhor para nós. Querido irmão, querida irmã, como é que está a sua fé em meio a tudo isso que temos vivido? Você também às vezes tem tido vontade de desistir? Você às vezes tem tido vontade de largar de mão, a não pedir mais, a não clamar mais? Você às vezes tem tido a impressão que Deus não tem te ouvido? Eu quero te dizer que sim, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a sua oração. Deus sabe quais são os seus pedidos. Jesus conhece quais são as suas dores, as suas súplicas, os seus desafios. Lance tudo isso aos pés de Jesus e Ele vai te atender no momento certo, na hora certa, para a glória de Deus o Pai. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que possamos continuar, mesmo em meio a esse tempo difícil, tendo uma fé perseverante, que acredita de que tudo está na mão e no controle de Jesus. Jesus Cristo diz: bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra, recebe no coração, pratica no dia a dia, porque deles é o reino dos céus. Amém. Convido a termos uma palavra de oração. Oramos. Senhor nosso Deus, querido Pai, graças te damos por podermos também nesta manhã ouvir a Tua palavra. Graças te damos, Senhor, por também ouvir esse testemunho desta mulher Ciro-fenícia, que aos olhos dos judeus não era merecedora dessa graça e nem deveria se achegar a Jesus, mas que ela, com fé e confiança, chega diante de Ti e se lança aos Seus pés, clamando e entendendo que somente Tu, Senhor, é aquele que pode curar, aquele que pode libertar, aquele que pode dar novo sentido de vida. Por isso, amado Deus, também nesta manhã queremos nós, com a fé sincera e perseverante, lançar todos os nossos pedidos, todas as nossas súplicas, as nossas dores, a nossa vida diante dos Teus pés e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, auxilia-me, fortalece-me, traga-me consolo, ânimo, guia-me pelo Teu caminho, pelas Tuas veredas, conforme for Teu querer e Tua vontade. Amado Deus, dessa forma também nós oramos por cada um de nós, pela nossa casa, pelos nossos queridos, por todos os motivos e pedidos que temos em nossos corações, pela semana que temos pela frente, pela nossa igreja, pela nossa nação, e por tudo mais que gostaríamos de pedir e agradecer. O fazemos orando juntos a oração que Tu, Jesus, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. E que assim te abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom e abençoado domingo, abençoada semana. Fique na paz, meu irmão, que Deus guarde a ti, a tua casa, a tua família, na sua poderosa mão.